Você já parou para pensar no que realmente matou Jesus na cruz? Foi a perda de sangue? Foi a dor dos pregos? Foi a asfixia? Ou existe algo ainda mais profundo que quase ninguém percebe? Durante séculos, milhões olharam para a cruz como símbolo. Mas um cirurgião decidiu fazer uma pergunta diferente. O que aconteceu biologicamente com aquele corpo? E quando a ciência começou a responder essa pergunta, cada resposta abriu um mistério ainda maior. Porque o que parecia apenas sofrimento religioso começou a revelar uma sequência fisiológica assustadoramente precisa. E no final, isso nos leva a uma pergunta ainda maior. O relato bíblico descreve apenas fé ou descreve um evento historicamente e cientificamente verificável? O primeiro enigma: onde estavam os pregos? Vamos começar pelo ponto mais visível. A imagem tradicional mostra os cravos atravessando as mãos. Parece fazer sentido, mas aqui surge a primeira pergunta científica. As mãos suportariam o peso de um corpo por horas? Pierre Barbet começou exatamente por aí. Como cirurgião, ele conhecia a resistência dos tecidos humanos. E a resposta foi surpreendente. Não, a palma da mão não suportaria. O tecido mole rasgaria sob a tensão do peso corporal. Essa primeira conclusão fecha uma linha de raciocínio importante. A imagem clássica pode estar incompleta, mas isso imediatamente abre outra pergunta. Então, onde os pregos estavam? É aqui que a investigação se aprofunda. A região mais plausível é o punho, entre os ossos do carpo. Uma estrutura muito mais resistente à atração. E agora vem a parte que muda tudo. Nessa região passa o nervo mediano. Ou seja, a questão deixa de ser apenas sustentação. Agora estamos falando de neurofisiologia da dor. Segundo ponto, a dor não era local. Quando o nervo mediano é perfurado ou comprimido, a dor não permanece apenas no ponto da lesão. Ela irradia. Braço, ombro, peito, como um choque elétrico. Essa explicação fecha a segunda linha. Os pregos não apenas sustentavam o corpo, eles transformavam cada segundo em dor sistêmica. Mas aqui surge uma nova pergunta. Se a dor era extrema, isso por si só causou a morte? A resposta é não. E é aqui que a ciência aprofunda ainda mais o mistério. A causa principal pode ter sido outra. Agora chegamos ao ponto central. A crucificação mata principalmente por falência respiratória progressiva. Quando os braços ficam abertos e elevados, o tórax entra em posição inspiratória. Em termos simples, o peito fica expandido. Inspirar ainda é possível, mas expirar se torna extremamente difícil. Isso fecha uma dúvida importante. A cruz não mata instantaneamente, ela mata lentamente, respiração após respiração. Mas isso abre a pergunta mais perturbadora do vídeo. Como a vítima continuava respirando? E a resposta é brutal. Ela precisava empurrar o corpo para cima usando os pés. Cada respiração exigia movimento. Cada movimento exigia dor. Cada dor era o preço de mais alguns segundos de vida. Percebe como a ciência começa a fechar o mecanismo? Mas ainda não chegamos ao fim, porque respirar com dificuldade gera outro problema. O que o corpo começa a fazer? Quando a expiração fica comprometida, o dióxido de carbono começa a se acumular. Isso gera hipercapnia, e a hipercapnia leva à acidose respiratória. Em outras palavras, o sangue começa a se tornar mais ácido. Aqui fechamos mais uma camada fisiológica. A cruz não provoca apenas dor mecânica, ela altera a química do sangue. E quando a química do sangue muda, todo o corpo entra em colapso. O cérebro perde clareza, os músculos falham, o coração acelera. Mas isso abre a próxima questão.
O coração de Jesus poderia suportar isso por horas? Agora vem a parte que quase ninguém percebe. Antes da cruz, Jesus já havia passado por açoites severos. Isso significa perda massiva de sangue. O organismo já entra em estado de hipovolemia, menos sangue circulando, menor pressão arterial, maior esforço cardíaco. Aqui fechamos outra linha. A cruz não começou no madeiro, ela começou antes. O corpo já chega fisiologicamente comprometido. E então a pergunta final surge naturalmente. O que significa o sangue e água relatados em João? A resposta médica para o sangue e água durante muito tempo foi visto apenas como símbolo. Mas a medicina abre outra possibilidade. Líquido pleural, líquido pericárdico, acúmulo de fluido ao redor dos pulmões e do coração. Essa explicação fecha a linha final do mecanismo da morte. Temos agora um quadro progressivo: trauma inicial, perda de sangue, falência respiratória, acidose, sobrecarga cardíaca, colapso final. E o mais impressionante, o relato bíblico se encaixa nessa sequência com precisão surpreendente. E é aqui que tudo muda. A ciência fecha o mecanismo, mas a fé abre o significado. A pergunta deixa de ser apenas como ele morreu e passa a ser: por que ele permaneceu ali? Cada respiração custava dor, cada segundo exigia esforço extremo, e ainda assim ele permanece, até dizer: está consumado. A ciência pode explicar o processo, mas ela não explica a escolha. E talvez seja exatamente aí que a cruz deixa de ser apenas história e se torna mensagem. Na sua opinião, a ciência fortalece a compreensão da cruz? Ou a dimensão espiritual vai além do que a ciência pode explicar?